É, Maria, não acordou, né? Bom dia. Cadê esse pessoal, gente? Que estranho, né? Ô, Maria Clara, você lembra onde que eu parei? Maria Clara, eu fiz o que? Eu passei, foi trabalho para casa? Foi, não foi? Eu cheguei a fazer. Me explica aqui, Maria Clara, por favor. Você, o Breno. Quais as páginas que eu passei para casa? Foi a página 13? Página 12? Não, 12 não, né? Deixa eu ver aqui. Tanana. Acho que recapitulando foi para casa. 13 até a 15. Ah, tá. Obrigado, Maria Clara. Breno, o que está acontecendo que você está sumido, hein? Hein, seu Breno, o que está acontecendo com o senhor? Tudo bem? Então, eu passei a 13 e a 15 para casa, né? Como Maria Clara está dizendo. Acho que foi isso que Maria Clara falou comigo. 13 até a 15. Bom dia, Karen. Bom dia, Tamires. Tem que dar bom dia para Tamires, né? Você não dá bom dia para Tamires, ela acha que eu a excluo, que eu não gosto dela, como se o Ronaldo fosse assim com algum aluno meu. Né? Bom dia, seu Luiz Otávio. Então, gente, vamos para a página 13, né? Corrigir, né? Quando foi você, Tamires, que falou que achava que eu não ligava para você, que eu não foi você? Eu acho que foi você, sim, do oitavo ano, que falou que eu não colocava você para ler, que eu não gosto, que eu achava que eu não gostava de você. Eu acho que tinha um papo desse, sim, Tamires, contigo. Não era você, não, ou eu estou enganado? Então, olha só. A gente está vendo aqui o pronome relativo, né, que é o que, o qual, o cujo, onde. Estão lembrando mais ou menos, né? Eu acho que nós fizemos, Ana. A gente fez. A gente fez a 3, eu estou lembrando essa questão. A gente fez até a página 15. Até a página 15, nós fizemos. Eu corrigi isso, claro, Maria, o Karen. Sim, o senhor fez com a gente. Aí eu fiz. Sim. Então, Maria Clara, eu acho que a gente está confundindo as coisas aí, hein? É porque eu lembro disso aqui, eu lembro dessas questões. Eu lembro que eu fiz isso tem pouco tempo. Então, que página que eu estou, Karen? Me diga, mulher. Ô, Eu mulher, acho que a gente já passa para o próximo capítulo, o capítulo 15. nós já estamos no 15. Ah, sim, aqui, gente, a banana, lembra? Sim. A gente já começou o capítulo 15. O para casa é 24 a 28 do capítulo 15. 24 a 28. Então tá. 24 a 28. 24 a 28 é para casa, não é isso? Deixa-me ver quais são as páginas que tem exercícios para fazer. Não é isso, Karen? Por que você tá falando esquisito? Eu não estou falando esquisito, eu estou falando com sotaque. É a mesma coisa.
Não, falar É esquisito é com esquisito. sotaque. Você está sendo preconceituosa. Não preconceituosa, pra mim é esquisito. Sim. Eu falo, professor, eu falo churrasco. Então, o meu sotaque é esquisito para outras pessoas. Acontece, mas ainda assim é esquisito. Maria Clara, eu acho que a gente já passou essa daí, Maria Clara. Releia o primeiro parágrafo do texto e responda o que se pede, né? Explica o sentido metafórico atribuído no texto palavra crime. Metáfora seria uma comparação sem o como. Letícia é uma fera, é uma metáfora. Letícia pode ser grande como uma fera, Letícia pode ser inteligente como uma fera, Letícia pode ser nervosa como uma fera, né? Pode ser muito boa em alguma coisa, né? Então ela se tornou fera em algo. Então explica o sentido metafórico atribuído no texto à palavra crime. No sentido metafórico, o texto afirma que muitas vezes o desperdício de alimentos é caracterizado como crime por ser prejudicial à sociedade, já que há pessoas passando fome e por causar danos relacionados aos recursos agrícolas e ambientais. Contudo, essa ação não é um crime tipificado em lei. O que deveria ser feito para que esse crime deixasse de ser metafórico, gente? Se uma lei... Professor, eu acho que o senhor passou todo o texto em cena para casa e não corrigiu nada ainda. É o quê? Acho que o senhor passou todo o texto em cena para casa, mas não corrigiu nada. Tipo Gente, assim, nem porque a... foi até o acordo que eu fiz com o nono ano. E eu vou fazer com vocês também. Eu vou colocar os textos de interpretação para casa e vocês fazerem. Aí, quando eu acabar todo o conteúdo de gramática, eu vou pegar os textos e corrigir. Mas é isso que vocês têm que fazer. O nosso trabalho de casa são todas as interpretações de texto. Estão entendendo? Que encabeceia o primeiro capítulo. Porque quando acabar a gramática, aí eu vou pegar e corrigir. Só que o capítulo 14 já foi feito e corrigido, né? A gente está no 15 agora. Sim. Então, mas aí o senhor não deu a matéria do 15 ainda. Não entendi. O senhor ainda não deu a matéria de gramática do 15 ainda, não Então eu é? vou começar a matéria. Tem que diminuir isso aqui porque a gente deixa maior, aí acaba que a gente não enxerga. Aí acaba que eu não fico sabendo o que é gramática e o que é redação. Tá, esse texto aqui é de gramática. Começa nas subordinadas, ok. Então vamos para a página 29, gente. Vamos falar aí de oração, né? No caso vai ser oração subordinada adjetiva. Por que está vindo a oração subordinada adjetiva logo depois do pronome relativo? Porque a oração subordinada adjetiva vai ter presença do pronome relativo. Entenderam? Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Comprei o livro que é interessante. Então, olha lá, gente, comprei o livro que é interessante, né? Aí eu tenho aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, porque eu tenho a presença do que é pronome relativo. Então, o que aqui neste caso é pronome relativo. Que é pronome relativo. Aí a minha primeira oração, gente, é comprei o livro. Essa vocês precisam entender. Comprei o livro. É a minha primeira oração.
choro toda vez. Ó, comprei o livro. Já minha segunda oração. Minha segunda oração será: o livro é interessante. Então, turma, olha como que fica. A minha primeira oração, comprei o livro. A segunda, o livro é interessante. Aí eu tenho que unir essas duas orações em um período só. Eu vou usar o pronome relativo, que no caso é o quê? Só que o pronome relativo, ele também vai ter função sintática, tá? Aí você vai na segunda oração. Qual é o termo que está se repetindo, né? Então, termo antecedente é termo que se repete na segunda oração. Neste caso aqui, gente, qual seria? O livro. Aí eu pergunto para vocês assim, qual é a função sintática do pronome relativo que? Para você fazer isso, você tem que destrinchar o período em orações. Então, ó, comprei o livro que é interessante. Destrinchem para mim, por favor, o período em duas orações. Aí eu destrinchei aqui, ó, comprei o livro. Depois, o livro é interessante. Eu quero saber a função sintática do quê? Então, termo antecedente é o termo que se repete na segunda oração. Eu vou lá na segunda oração, ó, eu vou pegar a segunda oração. Porque o que não está representando o livro, que é a segunda oração, o livro da segunda oração, que é o termo antecedente. Aí eu pergunto, o que é interessante? O livro. Então, qual é a função sintática desse que aqui no caso? A função sintática desse que é sujeito. Nesse contexto aqui, né, gente? Do que? Então, será sujeito. Então, vamos voltar aqui, ó. Gente, aqui vamos marcar um D, tá? Porque o que eu quero mesmo é outra coisa. Aí na B e na 2 a gente começa. Marquem a 1 a D aí. Não vou nem ler isso. Eu não quero interpretação, não. Eu quero gramática pura. 2. Sobre os termos e os textos coloridos no texto, responda ao que se pede. Os textos coloridos. Já vocês estão vendo que tem algumas palavras coloridas aqui. Diferentes. Seriam o quê? Situações, né? Ó, situações diferentes. Depois, surpreendente. Seria o quê? Algo surpreendente. Inevitável. Uma sobrecarga inevitável. Que hoje parece óbvio. Algo que hoje parece óbvio. E que estão relaxados, pernas e pés. Foram aí, gente? É porque para mim não interessa isso agora. O que eu quero é gramática. Observando o emprego dos termos e dos textos em destaque no texto, qual é a função deles em relação às palavras a qual se referem? Então, olha só, gente, se eu falo assim, menina chata, eu estou o quê? Caracterizando a menina. Se eu falar assim, os meninos magros entraram na sala, eu estou restringindo os meninos magros, eu não estou colocando os meninos gordos, eu estou colocando os meninos magros, ok? Então, na oração subordinada adjetiva, ela vai ser classificada como restritiva ou explicativa. Quando ela vier acompanhada, seguida de vírgulas, ela será explicativa. Quando não tiver vírgula, ela será restritiva. Qual a diferença na estrutura entre o que está em laranja e o que está em azul, gente? Os termos em São azul... adjetivos e em laranja são orações. Exatamente, são orações, né? Frases. Então, ó, terceiro.
Reescreva o período a seguir, substituindo o que está em destaque por uma palavra. Ele descobriu algo que hoje parece óbvio, mas na época foi muito surpreendente. Qual é a classe gramatical da palavra que você colocou no lugar da oração? Ele descobriu algo óbvio, mas que na época foi muito surpreendente. Óbvio, gente. Algo é óbvio. Então seria o quê? Um adjetivo. Eu estou caracterizando algo. Que ideia presente na oração original foi perdida depois de reescrita? Perdeu-se a ideia de que a obviedade da descoberta existe apenas hoje, já que na época ela foi surpreendente. No texto 3, os textos destacados em laranja são orações, por serem formadas em torno de verbos. Essas orações possuem o mesmo valor de adjetivos destacados em azul, isto é, qualificam, caracterizam ou explicam o termo da oração que acompanham, chamado oração principal. Por isso, tais orações recebem o nome de orações subordinadas adjetivas. Elas iniciam geralmente com um pronome relativo e exercem em relação à principal a função de adjunta de nominal. Observe as orações subordinadas adjetivas presentes no texto 3, né? Identifique o pronome relativo de cada oração. Ai, gente, e a qual o termo antecedente se refere? Essas questões são amarradas, estão entendendo? Eu queria uma questão mais objetiva. Então, olha só. Na oração que hoje parece óbvio, o pronome que se refere à palavra algo. Na oração que estão relaxados, o pronome que se refere a pernas e pés. Use o código e relacione cada oração ao sentido expresso por ela. Então, olha só, gente, explicação e restrição. Explica está voltado para a explicação e restringe para a restrição. Por que está dizendo sobre explicação e sobre restrição? Porque a oração subordinada adjetiva, ela terá exatamente essa questão de explicação e restrição. Então, olha só, se eu chegar para vocês e falar assim, homem magro. Homem magro é restrição ou explicação? É restrição, porque eu estou restringindo apenas os homens magros. Se eu falasse assim, leão selvagem. Leão selvagem seria uma explicação ou uma restrição? Uma explicação? Uma explicação. Por que seria uma explicação? Porque não tem leão doméstico, gente. Eu não vou pegar um leão ou vou pegar um elefante e colocar dentro da minha casa como um cachorro. Estão entendendo? Sorvete. Sorvete de baunilha. É restrição ou explicação? Restrição. Isso aí, Karen. Por que é restrição? Porque eu estou dizendo sobre sorvete de baunilha. Tem um sorvete de morango, tem um sorvete de chocolate, tem um sorvete de pistache, tem um sorvete de milho. Estão entendendo mais ou menos? A diferença de restrição? Agora vamos lá. Vou dar mais um exemplo aí. Falei da Ema, então vamos lá. Ato criminoso. Todo ato é criminoso? Não, então é restrição. Então é uma restrição, porque eu só estou restringindo aos atos criminosos. Isso, cara, exatamente. Então, aqui no caso, ó, eu tenho a oração subordinada adjetiva. Se eu tenho a oração subordinada adjetiva, turma, significa que eu vou ter presença do pronome relativo, né? E se eu tenho a oração subordinada explicativa, eu também terei a presença do pronome relativo. Qual a diferença? Na oração subordinada adjetiva restritiva, não tem vírgula. E na oração subordinada adjetiva explicativa, tem vírgula. A oração que hoje parece óbvio, 2, restrição, né? Significado da palavra algo enquanto a oração que estão relaxados, 1,
o que acontece com as pernas e os pés quando estamos sentados. Então, ficou 2 em 1, né? Então, aqui, E eu votei ao contrário. O desperdício de alimentos que ocorre em férias e supermercados, né? Desculpa, em feiras e supermercados. Oração subordinada explicativa. Aqui, gente, o problema da fome, vírgula, que é comum em países em desenvolvimento, vírgula, precisa ser enfrentado. Estão vendo? Vocês vejam que a oração explicativa, e tem algumas restritivas também, que elas estão intercaladas. Olha só, a oração principal. 8º ano, preste atenção aqui comigo, ó. O problema da fome precisa ser enfrentado. Olha só, ela está lá no final. Ela está quebrada, vocês estão vendo? Hein, turma? Oitavo ano. Sim. Vocês estão vendo a oração quebrada? Sim. Esse Vitor aqui é quem? Vitor Hugo? Ok, Karen. Então, olha só, turma. Observe o período a seguir. Os idosos que gostam de dançar se divertiram muito. Nesse período, apenas alguns idosos se divertiram, aqueles que gostam de dançar. Portanto, a oração subordinada adjetiva é restritiva, pois do grupo total de idosos, olha isso, gente, o grupo total de idosos, ela trata apenas daqueles que gostam de dançar, porque vai ter uma outra parte que não gosta de dançar. Agora, veja outro exemplo. Os idosos que gostam de dançar se divertiram muito. Nesse período, diferentemente do primeiro, todos os idosos se divertiram muito. Vocês estão vendo, gente? Pois todos gostam de dançar. Assim, a oração subordinada adjetiva explicativa esclarece algo a respeito do termo idosos, caracterizada por ele. Que ente, gente. Que maluquice é essa, ô Matheus? Agora começou. Só foi Matheus começar com a maluquice, que aí começa Luiz e Matheus no chat. Falar de gramática ninguém fala, né? Texto 4. Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. A cidade gaúcha, que ficou famosa como cenário da série televisiva Casa das Sete Mulheres, entrou de vez na lista dos lugares preferidos dos aventureiros. É lá a sede do Parque Nacional Aparados da Serra, que abriga os maiores cânions do país. Destaque absoluto para o cânion do Itaimbezinho, com seus 5,8 quilômetros de extensão a 720 metros de altura. Não tem como não ficar impressionado com as paisagens do parque, que ostenta inúmeras cachoeiras, vales, trilhas e uma fauna que inclui lobos-guará e jaguatiricas. Atenção, porém, para o clima. Cambará também é famosa por ser uma das campeãs das baixas temperaturas no inverno. Virei professor de geografia. Então, olha só, no texto são usadas palavras, expressões e orações para caracterizar os lugares. Já escreva corretamente as orações subordinadas adjetivas, que ficou famosa como cenário da série televisiva Casa das Sete Mulheres, que abriga os maiores cânions do país, que ostenta inúmeras cachoeiras, vales, trilhas e uma fauna, que inclui lobos, guará e jaguatiricas. Adjetivos ou locuções adjetivas, né? Então, nós chamamos gaúcha, famosa, televisiva, das sete mulheres, preferidos,
maiores, do país, absoluto, impressionado, do parque, inúmeras, baixas. Transforma o período composto a seguir em período simples, ou seja, com uma única oração. É lá a sede do Parque Nacional Aparados da Serra, que abriga os maiores cânions do país. É lá a sede do Parque Nacional Aparados da Serra, abrigo dos maiores cânions do país, né? Então, olha só, turma. Reescreva as orações a seguir, substituindo as orações subordinadas adjetivas destacadas por um adjetivo ou locução adjetiva de significado equivalente. Faça as alterações necessárias. O aluno que não tem disciplina atrapalhou a aula. Então, o aluno indisciplinado atrapalhou a aula. Formou-se uma longa fila de pessoas que não têm emprego. Formou-se uma longa fila de pessoas desempregadas. O biólogo pesquisa animais que se desenvolvem e vivem na água. O biólogo pesquisa animais aquáticos. Os alunos que praticam esportes terão horas adicionais para treino. Os alunos esportistas terão horas adicionais para treino. 2. Transforme as orações a seguir em períodos compostos. Atente ao uso adequado dos pronomes relativos indicado entre parênteses. Considere a primeira oração como sendo a principal. Os livros são escritos por estrangeiros. Os livros são vendidos a preços baixos. Tentando colocar o quê? Os livros que são escritos por estrangeiros são vendidos a preços baixos. O garoto pôs o livro na mochila. Agora vai ser o ou a qual. A mochila estava sobre a carteira. O garoto pôs o livro na mochila, vírgula, a qual estava sobre a carteira. Meu sobrinho se chama Levi. Dei presente a meu sobrinho. Meu sobrinho a quem dei o presente se chama Levi. Gente, vocês estão percebendo o que é isso? O garoto pertence à mesma turma que eu, cujo ou cuja. A bicicleta do garoto tem 18 marchas. O garoto cuja bicicleta tem 18 marchas pertence à mesma turma que eu. E aí? Assinale o período em que é uma oração subordinada adjetiva. Em time que ganha, não se mexe. Quando você consegue pensar num adjetivo, tipo assim, um time que ganha é um time vencedor e tal, você pode considerar uma oração subordinada adjetivo? Fala para mim a oração. Não, essa oração, um time que ganha não se mexe. Quando você consegue lembrar de um adjetivo que caracteriza o sujeito com a frase em si, quando você lê a frase, você pode falar que é subordinada adjetiva? Posso. O time que ganha não se mexe. O time invencível. Uhum. De acordo com... Vencedor também. Fala, Lilian. Não, eu só falei que pode ser vencedor e também. Sim, vencedor. De acordo com as características que demarcam as orações subordinadas adjetivas, analise as diferenças de sentido existentes nos períodos a seguir e classifique as orações subordinadas. Mariana será homenageada na festa de formatura da neta que mora em Brasília. Mariana será homenageada na festa de formatura da neta que mora em Brasília. Olha a diferença, gente.
primeiro período leva o leitor a inferir que Mariana, o sujeito da oração principal, possui mais de uma neta e apenas uma delas mora em Brasília. Exatamente, né? Assim, a oração subordinada se classifica como adjetiva restritiva. Já o segundo período expressa que Mariana possui apenas uma neta e que essa neta mora em Brasília, por realçar uma característica de um termo já definido. A oração subordinada é classificada como adjetivo explicativo. Vocês entenderam isso, gente? Ó, Mariana será homenageada na festa de formatura da neta que mora em Brasília. Quer dizer, a Mariana será homenageada na festa de formatura, mas da neta que mora em Brasília, ou seja, tem outras netas, outros netos. Agora, a segunda, Mariana será homenageada na festa de formatura da neta que mora em Brasília. Sentiram a diferença? Sentiram a diferença? O quê? Não sentiram a diferença? Olha isso. Mariana será homenageada na festa de formatura da neta que mora em Brasília. A segunda, Mariana será homenageada na festa de formatura da neta que mora em Brasília. Ah, tá. Ah, da neta que mora em Brasília é como se ela tivesse outras, mas é essa que mora em Brasília. E com a vírgula é como se ela só tivesse uma. Sim, gatinha. Muito bem, irmã de Esté e de Ruth. Sublinhe as orações subordinadas adjetivas nos períodos a seguir. Depois, classifique-as. A. Referia-se à mensagem que vem dos astros. Gente, a mensagem está vindo dos astros, a mensagem não está vindo da coordenação. Referia-se à mensagem que vinha da coordenação, que vem da coordenação. Referia-se às mensagens que vêm dos astros, então é restritiva. Griffin, que vem dos astros. Ficou atento aos aviões que aterrissavam no primeiro horário da manhã. Caramba, que aterrissavam no primeiro horário da manhã, não eram os que aterrissavam à noite, nem à tarde. Então, que aterrissavam no primeiro horário da manhã. Subordinada restritiva. Pode saber porque você não concorda com aquilo que foi dito? Que foi dito. Pode saber que você não concorda com aquilo que foi exposto? Com aquilo que foi escondido? Restritiva. E lá na sede do Parque Nacional Aparás da Serra, vírgula, que abriga os maiores cânions do país. Que abriga os maiores cânions do país. Oração subordinada adjetiva explicativa. Não tem como não ficar impressionado com a paisagem do parque, que ostenta inúmeras cachoeiras. Que ostenta inúmeras cachoeiras, não é que ostenta inúmeras florestas. Que ostenta inúmeros animais. Adjetiva explicativa. 6. Além da função de pronome relativo, a palavra que pode funcionar como conjunção integrante, introduzindo as orações subordinadas substantivas. Só que a gente está nas orações subordinadas adjetivas. Leia os períodos a seguir, sublinhe a oração subordinada em cada um e classifique conforme o código. Gente, para ser conjunção integrante, oração subordinada substantiva, onde está o que, você coloca por isso. Se tiver sentido, é conjunção integrante. Se não tiver, pronome relativo. Ó, eles fazem reportagens sobre projetos de paz mundial. Isso está tendo sentido? Não. Então, se Não tem como botar por isso. Isso, então é pronome subordinado adjetiva, que é pronome Professor, relativo. Oi. se tiver como botar por isso, Por isso não, Lili. Isso. se puder botar isso, é substantivo. Vai na de baixo. Onde está o que você, coloca isso. Vê se tem sentido. Sob que isso está... Soube isso. Ele sabe isso. tá. Tem. Então, no caso, é oração subordinada substantiva. O filho, isso. Está tendo sentido ou está voando?
Oitavo ano? Não. Não. E agora? Ela trabalhou durante a noite toda nos cartazes que seriam usados. Nos cartazes, isso? Não. Não. Estou esperando isso. Tá, dá para botar Conjunção sim. integrante, né? Então, se é conjunção integrante, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Ok? Ok. Ô, Miguel, vem aqui. Miguel, viram mais ou menos como que é, gente? Sim. Gente, então, Karen, por que você está com esse rosto de criança? Ô, Miguel, É o rosto dela, quando ela era criança. é o rosto dela. Ah, entendi. Pensei que fosse o meu. É o rosto dela. Hum. Gente, eu vou mostrar meu sobrinho para vocês. Vocês conhecem meu sobrinho? Fala oi para o oitavo ano, Miguel. Estou vendo que ele está muito bem-humorado. Né? Olha a cara dele de fuinha. Fala Oi, oi, Miguel. gente. Fala oi, oitavo ano. Fala para eles, você é de que série? Ele é do quinto ano. Essa é a Letícia, ó. Letícia, aí tem Maria Clara, tem Breno, tem Karen, tem Tamires, tem Maria Luísa, tem Marcelo, tem Matheus, tem Pedro, tem Vitor, tem Isabel e tem Luiz Otávio. Viu? Visão menor! Olha, ele tá cheio de palhaçada. Esse aqui eu dou um sapeco na força dele, que num instante ele para de palhaçada, seu Luiz Otávio. Né, seu Luiz? Tchau, Miguel. Tchau. Turma, não esqueçam de fazer a interpretação. Ele já foi, Maria Clara, ele está mal-humorado hoje. Então, era que ele está bem-humorado, mas hoje ele está mal-humorado. O Luiz espantou o menino. Luiz, que isso, Luiz? Estão dizendo aí que você é o demônio, Luiz, que você é muito feio. Não dizendo que o Luiz é um demônio. Pegou a visão, Luiz? Turma, então é isso. A gente volta na próxima aula, né? Fiquem com Deus e um beijo, tá? Tchau, oitavo ano. Tchau, professor. Tchau, amo vocês, tá?